Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 10, versos de 22 a 24. Versos 22 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: a bênção do Senhor enriquece, com ela não traz desgosto. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento, para o homem inteligente, o ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso sobrevém, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Nós vimos que o capítulo 10 ele vai falar sobre o modo de falar e a maneira como nós nos utilizamos das riquezas, e que esses dois caminhos são caminhos que conduzem à vida ou à morte, ou na realidade refletem, os caminhos da vida e de morte. E agora nós vamos iniciar essa nova unidade, e eu gostaria de dar uma visão dessa unidade de uma forma geral, para depois nós entrarmos especificamente na exposição desses versos, versículo a versículo. Então nós vemos aí que esse verso 22, ele inicia uma nova unidade, Então você percebe, até por uma leitura bem simples, ele vem falando determinadas coisas, daqui a pouco ele manda vamos dizer assim, uma frase, um provérbio de efeito geral, que parece que foge um pouco aquilo que ele vinha falando anteriormente, e isso é uma maneira como o poeta faz para deixar bem marcado a transição de um tema para outro dentro desse tema maior. Então, a unidade anterior, dos versos 18 a 21, ela vai apresentar, como nós vimos, apresentou o modo de falar benéfico e nocivo. Agora, dos versos 22 a 32, o tema será as expectativas do justo e do perverso, e ao final é feita uma ligação desse tema ao modo de falar. Percebam aí, 31 e 32, a boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada, e aí você percebe que o poeta está fechando todo esse conjunto, que ele vem desenvolvendo, mesmo porque ele vai falar anteriormente a isso, dos versos 27 a 30, sobre segurança, sobre estabilidade, a partir de um caminho ou de um comportamento que se toma. Nessa parte aqui nós temos duas subunidades. A primeira vai concentrar a dor e o prazer, nos versos 22 a 26. A bênção do Senhor enriquece, com ela não traz desgosto. A palavra aí é dor também. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento, para o homem inteligente ser sábio. Aquele que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Então percebam aí que ele está concentrando essa primeira parte na dor e o prazer com relação àquilo que o justo e o perverso fazem. E a segunda é a segurança decorrente disso, que começa no verso 27, que também ali mostra-se claramente um período de transição, porque você vê um provérbio assim, geral: o temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas os anos dos perversos serão abreviados, e a partir daí ele vai falar dessa segurança. Então percebam aqui, que lá no verso 22, ele está servindo como uma transição entre o que foi dito anteriormente e o que está sendo desenvolvido posteriormente. Bruce Waltke, comentando esse texto, ele classifica esse verso 22 como um dito implícito de Javé, ou seja, é uma sentença divina, é uma afirmação de Deus,
A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. É uma afirmação de Deus. E é interessante porque a referência no verso 22 a essa bênção, vai formar uma transição do modo de falar para a riqueza. O modo de falar que foi desenvolvido anteriormente e a riqueza que está demonstrada a partir do verso 22 até esse verso 26. Além disso, que nós podemos observar aqui é que essa afirmação de Javé, ou seja, uma sentença de Deus, do verso 22, ela faz um paralelo também com a outra sentença, esse dito de Javé, uma sentença de Deus, no verso 27, o temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. E eles funcionam como se estivessem ligando essas duas metades, que vão seguir um padrão ordenado a partir daí. E que padrão é esse? A relação entre a dor e o prazer do reto e do perverso, com a segurança a partir do seu comportamento, a partir daquilo que ele faz. E o que seria essa segurança? Seria uma estabilidade, que é o estado e a condição do que está livre de perigos e incerteza, assegurado de danos e riscos em uma situação em que não há o que temer. Então percebam aí que inicialmente ele vai falar sobre esse tema aqui da dor e do prazer e, consequentemente, da segurança que nós podemos ter, ou melhor, da expectativa que tanto o justo pode ter a partir disso, a partir do seu comportamento. O verso 22 é uma sentença, como nós vimos, iniciando essa primeira parte dessa unidade, que vai do verso 22 ao verso 26, e o verso 27 seria uma outra sentença, iniciando essa segunda parte, que vai do verso 27 ao verso 30. E aí ficaria assim, a estrutura ficaria assim: a primeira subunidade, verso 22, um dito de Javé, ou seja, uma afirmação de Deus, uma sentença divina. Versos 23 e 24, o riso e o divertimento para o reto e o insensato. Verso 25, a segurança do reto e a insegurança do insensato. E aí você vem na segunda parte, que repete esse estilo, esse esquema, essa estrutura. Uma sentença divina, um dito de Javé, o verso 27. O verso 28 e 29, a alegria do justo e o terror do insensato. O verso 30, a segurança eterna do reto e a esperança frustrada do perverso. E ao final do capítulo, ele vai amarrar todas essas coisas, voltando a falar sobre o destino daqueles que usam a boca de forma correta e o destino daqueles que usam os lábios de forma impura. O final para esses. É interessante nós observarmos alguns detalhes aqui dessa nossa estrutura, nesses paralelos antitéticos dos versos 23 a 25. Percebam aí que dos versos 23 a 25, as virtudes positivas são apresentadas na parte B do verso. Para o insensato praticar a maldade e divertimento, para o homem inteligente ser sábio. Aquilo que teme o Senhor, teme o perverso, sobrevém, mas o anelo dos justos Deus cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. É interessante essa ligação que ele faz, porque nessa primeira parte desses versos, a segunda parte, ou seja, o versículo B, ele fala sobre virtudes. E do verso 27 ao verso 30 ele inverte. Vai ser o verso a primeira parte do verso, que vai falar sobre virtudes. E qual é a postura, ou intenção, melhor dizendo, do poeta ao fazer essa antítese, esse paralelismo aí? É que os versos 25 e 30, que são os finais, dessas subunidades, elas vão seguir as estruturas também. As conclusões do verso 23 até o verso 25 estarão na parte B, como estão as virtudes.
mas o justo terá perpétuo fundamento. E na segunda parte, a conclusão também estará na parte inicial do verso, lá no verso 30a. Por quê? Porque as virtudes estão também presentes aí nessa primeira parte do verso 30. O justo jamais será abalado, mas os perversos habitarão na terra. Ele segue essa sequência dando a ideia aqui de que a conclusão dessas virtudes, ou o caminho trilhado por essas virtudes, chega a esse final. E que final é esse? Um perpétuo fundamento. E qual é o final dessa caminhada? O justo jamais será abalado. A intenção do autor é motivar o filho, ou aqueles que ouvem essa mensagem, a buscar a retidão e se manter afastado da perversidade. O verso 26, ele funciona como uma estrutura associada ao verso 22. A bênção do Senhor enriquece, com ela não traz desgosto, como vinagre nos dentes, para os dentes, e fumaça para os olhos. Assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Então percebam aí que esses versos estão associados, e não somente eles, né? Assim como a unidade sobre o modo de falar que nós estamos vendo aqui, vai apresentar essas ligações verbais importantes, como nós vimos lá, por exemplo, capítulo 10, verso 1, né? O filho insensato é a tristeza da sua mãe. E aí no verso 16 você vê lá: a obra dos justos conduz à vida e o rendimento dos perversos ao pecado. Essa relação ela vai ser sempre feita. Parece aos nossos olhos que ele está falando de duas coisas distintas quando nós lemos o livro de Provérbios, né? Parece que cada versículo é um provérbio que não se liga ao outro, mas isso não é verdade, porque no desenrolar da poesia e da estrutura nós vemos essas ligações que fazem com que esses temas estejam todos relacionados. Assim também acontece aqui, no verso 22, a bênção do Senhor lhe traz riqueza. Elas vão ecoar também com todo o capítulo, lá no verso 4, quando ele diz: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas os diligentes vêm enriquecer. O verso 6 vai dizer assim: sobre a cabeça do justo a bênção, mas na boca dos perversos mora a violência. E no verso 15, ele diz assim: os bens do rico são sua cidade forte, a pobreza dos pobres é sua ruína. Percebam que nesses versos, você tem aí no verso 22, todo um apanhado que está relacionado com todo o capítulo. E ao final, como nós falamos, encerrando essa unidade, aplicando os conceitos de segurança e insegurança ao ato de falar, nós temos aí: a boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. O desfecho de todo o capítulo, mostrando qual é o final dessas coisas. Ainda falando sobre essa primeira parte, o verso 24 faz uma ligação, é uma ponte simultânea entre os versos 23 e o verso 25. Quando ele diz assim: aquele que teme o perverso lhe sobrevém. Por quê? Porque antes, nós vamos ver isso, né? Para o insensato praticar a maldade é divertimento, para o homem inteligente ser sábio. E a consequência disso, nós vamos ver, ele teme o futuro. Por quê? Porque pratica a maldade. Nós vamos ver isso. Então percebam que o verso 23 está fazendo essa ligação com o verso 24 e o verso 25. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. E aí os versos 23 e 24 estarão ligados pelo tema da dor e do prazer dos perversos e dos retos. Praticar a maldade é como prazer, divertimento. Seria uma outra tradução, uma tradução mais literal, né? E esse prazer aí significa riso, zombaria ou escárnio. Significa dizer que o prazer dos insensatos no presente, aqui no verso 23, implicará uma dor constante de consciência pesada à espera de um fim terrível. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevirá.
E enquanto o prazer do reto implica numa consciência limpa e numa expectativa confiante de uma recompensa segura, os perversos têm a certeza, segundo a Escritura, do juízo com relação aos seus pecados. E aí o verso 24 e 25 vão se referir à transitoriedade dos perversos e à segurança dos retos, servindo também de transição, sendo a porta para a continuidade dos versos de 27 a 30. Então essa é a estrutura que nós vamos começar a desenvolver aqui no verso 22, que diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Percebam que nesse primeiro verso, o agente aqui é Deus. É Deus quem proporciona a riqueza, a bênção do Senhor. E não desgosto, e não dor. Essa palavra aqui no original tem o sentido de dor, ferida e pesar. A bênção de Deus, ela não traz peso, ela não traz desgosto, porque é bênção do Senhor. Significa dizer que a bênção trazida por Deus, aquela bênção que traz riqueza, não vem acompanhada de uma tristeza de coração. É essa a ideia. É interessante nós percebermos com relação ao pecado, o prazer e a satisfação que o pecado traz redundam em quê? Dor e amargura. O prazer e a satisfação que vem da bênção de Deus, e aqui no caso ele está falando de riqueza, ela não traz desgosto. E o livro de Provérbios vai mostrar isso. O prazer e a satisfação que o pecado podem trazer redundam em dor e amargura. São, na realidade, o que? Desgosto e aflição. Como um exemplo da mulher adúltera, lá em Provérbios capítulo 5, verso 3 e 4, diz assim: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, gostoso, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Quem gosta de azeite aqui como eu sabe o que isso significa. Mas o fim dela é amargoso como absinto, agudo como a espada de dois gumes. E o que nós estamos vendo aqui é que todo pecado que traz prazer, e a maioria deles nos traz prazer inicialmente, vem acompanhado com o quê? Com desgosto. O que não acontece com a bênção de Deus, com aquilo que Deus dá. Matthew Henry, ele fala algo interessante a respeito disso. E o tema aqui é riqueza. São bens materiais. A Escritura está dizendo que a riqueza que o Senhor dá, a prosperidade que o Senhor dá, não traz pesar junto com ela. E esse é um princípio que norteia toda a Escritura. Tudo aquilo que está relacionado ao reino de Deus, a vida e a piedade, jamais vai trazer desgosto para as nossas vidas. Pelo contrário, vai trazer prazer, tanto naquele momento, e parece que depois até mais. Parece que o prazer que você sente, da bênção de Deus naquele momento, e quando isso passa, continua, parece que o prazer que você tem depois é maior do que aquele inicial. Porque é isso que a bênção de Deus faz na vida do seu povo. Olha o que Matthew Henry diz: a riqueza terrena é aquilo que a maioria dos homens dedica aos seus corações, mas de um modo geral eles se confundem, tanto a respeito da natureza, naquilo que desejam, quanto na maneira como esperam obtê-la. Aqui, portanto, lemos: qual é a riqueza realmente desejável? A riqueza realmente desejável é não ter somente abundância, mas tê-la e não ter nenhuma tristeza com ela. Não ter preocupação inquietante para obtê-la e conservá-la. É não ter nenhuma irritação de espírito no desfrute dela, nenhuma angústia aflitiva pela sua perda, nenhuma culpa gerada pelo mau uso dela. É tê-la e ter a coragem de aceitar a sua consolação, fazendo bem com ela e servindo a Deus com alegria e satisfação
no coração, no uso dela. Matthew Henry vai nos dizer como obter esta riqueza desejável. Ele vai dizer o seguinte: não nos tornemos escravos do mundo. Não nos tornemos escravos do mundo, mas pelas bênçãos de Deus, vivamos. Olha o que diz o Salmo 127, verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dormem. E nós vimos aqui o que isso representa. Já falei sobre isso várias vezes. Mostra o cuidado de Deus, que Deus supre os seus, aqueles que andam nos seus caminhos, até mesmo quando eles estão descansando. Por isso ele vai dizer: inútil vos será trabalhar exaustivamente, se a bênção de Deus não estiver sobre você, se você não estiver edificando a sua casa, ou melhor, se o Senhor não estiver edificando a sua casa. Então Matthew Henry conclui dizendo que isto é que enriquece e que não vai acrescentar dores, pois o que vem do amor de Deus tem a graça de Deus consigo para preservar a alma dos desejos e paixões turbulentos, dos quais o acréscimo de riquezas normalmente o incentivo. Olha que interessante, vejam aí o verso 4, capítulo 10. No capítulo 4, a palavra de Deus diz que a mão dos diligentes enriquece, e aí seria um meio para o enriquecimento. O trabalho árduo. O trabalho árduo. É interessante lembrar, não da Constituição do nosso país, mas da Constituição dos Estados Unidos da América, do crescimento daquela nação. Era baseado nisso aqui: trabalho duro e diligente. E era por meio disso que eles iriam enriquecer. Mas percebam aqui que nesse verso, ele está atribuindo isso à bênção de Deus. Lá no verso 4, o que trabalha com mão remissa empobrece, mas os diligentes vêm enriquecer. Lá ele está dizendo que o meio para o enriquecimento é o quê? O trabalho árduo, o trabalho responsável, diligente. Aqui ele está mostrando claramente que isso é o quê? Vem da mão de Deus. O meio é Deus para se propor. E não só isso, o que nós podemos entender claramente é que esta bênção está sobre o quê? As mãos dos diligentes. É isso que esses dois versos vão nos dizer. A bênção de Deus estará sobre a mão dos diligentes. Não é somente a mão dos diligentes, não é só o trabalho deles, mas é a bênção de Deus sobre ele. E o que é pior, no bom sentido, isso vai se estender às bênçãos espirituais. Deus vai abençoar os diligentes. Ele não abençoa os preguiçosos. Ele pode ser até misericordioso com eles. Mateus capítulo 11, verso 12 vai dizer isso: o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. E nós já também pregamos sobre esse texto aqui. Esse texto aqui não está falando sobre obras, mas está falando sobre o trabalho do crente com relação à mortificação da carne nesse mundo. Deus abençoa os nossos esforços. E aí nós podemos dizer que a diligência em obtê-las deve ser o quê? O nosso dever. Mas a bênção e a graça de Deus devem ter toda a glória por aquilo que adquirimos. E quando nós entendemos isso, nosso coração não está nessas coisas, mas está no Senhor. Lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 17 e 18, olha o que a palavra de Deus vai dizer a respeito disso aqui.
Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sobre juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Percebam que essa estrutura aqui, esse verso, vai enfatizar a bênção de Deus. Essa estrutura enfatiza que a sua bênção, a bênção de Deus, sim, é ela que traz riqueza. É interessante nós percebermos esse quarteto seguinte, o verso 24 e 25, eles vão se referir aos retos, em contraste com os perversos, e a estrutura que apresenta o preguiçoso no verso 26, protege esse provérbio de uma interpretação equivocada de que a bênção do Senhor, da verdadeira riqueza, ocorre de modo independente do trabalho diligente. Por quê? Porque o preguiçoso, que é pior do que o insensato, se recusa a trabalhar e constitui uma fonte inesperada de dor e danos, como vinagre para os dentes e fumaças para os olhos, assim o preguiçoso para aqueles que o amam. É interessante nós percebermos que ele fala aqui, está falando de bens materiais. Mas esses bens materiais estão ligados ao quê? A nossa esperança de salvação. Não é uma promessa de enriquecimento, né? Não é todos nós ficaremos ricos e milionários. Essa não é a perspectiva, mas é entender que tudo que nós temos vem da mão do Senhor. É o Senhor nos abençoando. E como é que Ele vai nos abençoar? Sentados, tranquilos, dormindo, descansando? Não. É por meio do trabalho duro. Do trabalho diligente, do trabalho responsável, da integridade nas nossas atividades. A bênção de Deus só vem por meio desses instrumentos. E na vida cristã, a mesma coisa. Como é que nós vamos vencer o pecado se nós não estamos derramando sangue para isso? Nós não estamos fazendo um pouquinho de força nenhuma para que isso ocorra, naquilo que depende de nós. Isso serve também. Lembram o que eu falei? Que quando nós, às vezes quando eu oro nesse sentido, e já falei isso aqui para a igreja, quando nós estamos orando e agradecendo o alimento e reconhecendo que o Senhor supre o nosso corpo físico, aquilo ali é uma imagem de que se o Senhor nos supre fisicamente, Ele vai nos suprir espiritualmente. E lá em Lucas, quando ele fala da ansiosa solicitude pela vida, ele faz essa ligação de forma muito clara. Quando diz no final lá que, pequenino rebanho, não se preocupem com isso, porque o Senhor lhes agradou dar o seu reino. Ou seja, na perspectiva do sustento material e da segurança com relação aos bens materiais, conforme a nossa condição, o Senhor está dizendo que vai suprir as nossas necessidades espirituais. É isso. Então, todas as vezes que você estiver se alimentando, estiver comendo, estiver orando, agradecendo a Deus, saiba que naquele ato que o Senhor prover força, prover vigor, Ele está fazendo isso também na sua vida espiritual. E se você é diligente, se você se envolve com essas coisas, se você luta por essas coisas, você está mostrando em que caminho você se encontra. Em que caminho você se encontra. O preguiçoso aqui é pior do que o insensato. Ele se recusa a trabalhar e constitui uma fonte inesperada de dor e danos.
Eu vejo isso muito hoje em dia. Sinceramente, eu fico triste de ver que eu estou num contexto, não que eu sou brasileiro, mas que eu estou num contexto que privilegia esse tipo de comportamento. A preguiça e o ócio. Ócio no mau sentido, né? É triste ver isso. E a gente vê isso nas nossas escolas, com os nossos filhos. Muitas vezes. Não querem se esforçar. Não querem trabalhar. Eles querem receber as coisas. E muitas vezes nós somos assim. E isso é um sentimento do coração. Às vezes eu, conversando com a minha esposa, eu falo, poxa, mas e tal, me acho um cara preguiçoso e tal, estou cansado, e quem sabe, quem conhece a minha vida, como a vida de muita gente aqui, é uma vida de luta, sempre foi, e de muito trabalho, mas às vezes quando eu me sinto assim, é porque o meu pensamento poxa, esse é o meu pensamento, tá difícil demais, tá pesado demais, estou trabalhando demais, estou cansado demais, e muitas vezes isso não representa uma realidade. É lógico, trabalha-se demais e tal, e aquela coisa. Mas representa o quê? Um desejo no coração de quê? De estar tranquilo, sem muita atividade e só recebendo, ganhando. Esse não é o pensamento das pessoas, muitos deles, abraçarem o funcionalismo público? Não é o pensamento de muitos? E é o que acontece muitas vezes, principalmente aqueles que ganham muito, um salário exorbitante, ganham muito e trabalham pouco. Não é que tenham que fazer um trabalho manual, não. O trabalho hoje tem muito mais valor, é o trabalho que dá muito mais retorno, é o trabalho que você trabalha com a mente, sentado, Mas não é isso. É trabalhar pouco e ganhar muito. E nós somos assim. E muitas vezes as nossas reclamações representam esse tipo de pensamento. E aí minha esposa fala assim, não, preguiçoso por quê, Aurélio? Eu podia fazer mais e tal. Não, peraí, não é assim, olha aqui, olha isso, assim. Por que isso? Porque é o desejo que nós temos, muitas vezes, de não fazer nada e receber muito por aquilo que nós fazemos. Mostra uma certa também ingratidão da nossa parte com relação a Deus. E você pode nem ter essa situação, mas você tem um sentimento, muitas vezes, no coração, que você precisa vencer, porque entenda, o trabalho que é abençoado por Deus é o trabalho daqueles que são diligentes. Na vida espiritual também é assim. Na vida espiritual também é assim. O que você faz, qual o empenho que você tem para lutar contra os seus pecados? O que você faz, a briga que você desenvolve dentro de si mesmo contra aquilo que desagrada a Deus. E às vezes nós estamos lá querendo trabalhar menos e ganhar muito na vida espiritual. E não é dessa forma. Não é dessa forma. Provérbios também vai nos mostrar que a retidão que usa a riqueza para servir a outros é a causa imediata da riqueza duradoura. É interessante. A bênção vem de Deus. É Deus. É o Senhor que te dá força para adquirir riqueza. É o Senhor que te dá vigor. E quais são os instrumentos que Ele usa? Os instrumentos que Ele usa, primeiro, trabalho diligente. Segundo, dadivosidade. Provérbios vai mostrar que a riqueza para servir outras pessoas é a causa imediata da riqueza duradoura. Abra aí Provérbios capítulo 11, versos 24 a 27.
Diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, seria pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Quem procura o bem alcança favor, mas o que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Abra Provérbios 28, verso 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Queridos, a Escritura está dizendo que o Senhor é a fonte suprema de todas essas coisas, de todo bem e de toda riqueza. Seja essa vinda nas nossas mãos de forma direta ou indireta, ou seja, com o nosso trabalho ou sem o nosso trabalho, vem da mão do Senhor. 1 Samuel capítulo 2, verso 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e exalta. A mão do diligente, é isso que nós precisamos ver aqui. A mão do diligente reto, do justo, trabalha debaixo da bênção do Senhor. E o que nós temos aqui nos versos 22 a 25 é a visão de uma riqueza duradoura. A reta diligência é o canal de bênção de Deus. Mas a bênção de Deus não depende somente do trabalho árduo, cuidadoso e persistente. Essa bênção vem das mãos de Deus. E o contrário também é verdade. Como nós vemos lá em Provérbios capítulo 10, verso 3. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. A avidez aqui é o desejo por essas coisas. Então ele vai lutar, ele vai brigar por essas coisas. E o que vai acontecer? O diligente, o justo, trabalha com mão diligente. E aí vai receber os frutos. O ímpio, em o seu desejo, e busca essas coisas avidamente, e o que ele recebe? O julgamento. O julgamento de Deus. Ele vai encontrar debaixo desse julgamento, não debaixo da sua bênção. Como vemos nas Sagradas Escrituras. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Provérbios capítulo 20, verso 21. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Provérbios 28, 22. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe o que há de vir sobre ele a penúria. E um último texto, 1 Timóteo capítulo 6, verso de 9 a 10. Ora, e esse verso aqui, ele vai mostrar assim de uma forma completa isso que nós acabamos de falar. Olha o que ele diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens da ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Muitas vezes nós não sabemos discernir quem é que está sendo dirigente no seu trabalho ou quem está trabalhando com avidez pecaminosa. Por quê? Porque isso vai estar dentro do coração dessas pessoas. Esses que agem com avidez pecaminosa, eles se utilizam de ferramentas o quê? Ímpias. Eles se utilizam do logro, eles se utilizam do roubo, eles se utilizam do engano, eles se utilizam em prejudicar outras pessoas ou levar vantagem sobre o outro. E mesmo que ele não use todas essas armas, que eu acho difícil,
Porque todos aqueles que desejam avidamente essas coisas e não levam em consideração o reino de Deus, eles vão se utilizar disso, mas se não se utilizarem, seu coração está desejando aquilo que é mal. E aí, queridos, o que esse verso vai nos dizer é que o trabalho debaixo da bênção de Deus não incluirá atos destrutivos de vileza ou de maldade. Por isso ele vai dizer assim: para o insensato praticar a maldade é divertimento. O trabalho debaixo da bênção de Deus sempre vai trazer bons frutos e não vem acompanhado da dor, da tristeza e do desgosto. E na realidade, eu vou parar por aqui. E na realidade, queridos, tudo que nós fazemos debaixo da bênção de Deus vai trazer frutos proveitosos para a nossa vida. Sejam coisas materiais, queremos alcançar, seja qualquer coisa geral em nossas vidas. Por mais que por causa disso você perca o emprego, você seja demitido, preso ou qualquer outra coisa, a palavra de Deus, ela fala e ela é verdade. E nós vemos na própria Escritura irmãos nossos que passaram por situações dessa, que sofreram muitas vezes, mas que sobre eles repousava a bênção de Deus e a justiça foi feita. E se por um acaso essa justiça não for visualizada por nós nesse mundo, nós temos certeza de que lá no mundo por vir não há como fugir. Não há como fugir. Às vezes nós não entendemos o mundo como funciona. Mas a Escritura muitas vezes nos diz, não que os ímpios passem desapercebidos ou sem punição. E nós vamos ver isso mais adiante, porque a punição aqui que esse homem está recebendo é o temor e a certeza de que ele vai sofrer as consequências do seu erro. Então, por mais que o ímpio não tenha completa justiça nesse mundo, ele não sai ileso. Impossível sair ileso com o pecado. Não tem jeito. Mas que ele seja pego, não seja pego. Não tem como sair ileso. Não tem como fugir da presença de Deus. Veja Caim. Não tem como. Meu pecado é pesado demais. E aparentemente na Escritura ele não foi morto. Nem foi assassinado por causa do assassinato do seu irmão. Ele viveu. Veio com a mão de Deus pesando sobre ele, aguardando o que o texto fala aqui, o juízo final. Essa é a certeza que nós temos, queridos. E a própria Escritura vai dizer que o Senhor não deixa o ímpio sem justiça para que o justo olhe aquilo e tenha o mesmo desejo de praticar a impiedade por saber que não vai ser punido. Isso não é problema nosso. Isso é problema de Deus. O nosso problema é entender que tudo aquilo que fazemos debaixo da mão do Senhor não vai trazer pesar, não trará desgosto, mas trará satisfação, paz, tranquilidade com aquele que é Senhor sobre todas as coisas e juiz
do universo. Eu não sei se alguns de vocês já passaram por situações em que vocês se depararam com relação à justiça. Alguma coisa que você tem que responder na justiça. Eu já passei por uma situação como essa. Eu era militar, então o militar está sempre... Qualquer coisinha que ele faz, ele é punido. Aí tal, aquela coisa toda. Então tem sempre aquele medo, né? Aquele peso e aquele temor. Quando você erra, por exemplo, um trabalho do dia a dia, ao máximo você vai tomar uma bronca, né? No meio militar é diferente. Você é punido, você é chamado, aquela coisa, há um agravamento daquela situação, até pelo contexto em que você vive. Você é um militar. Então aquele peso, mesmo que você não faz nada de errado, está na cabeça. Você entra no quartel, né, Felipe? Aquele peso está lá. É como se você já... É esse sentimento aqui. É esse sentimento do ímpio. Ele não fica sem castigo. Não fica sem castigo. Nesse mundo e no porvir. O castigo físico, aparente, pode até ser que ele escape, não sei. Pela vontade e providência de Deus, até para deixá-lo no engano, na própria destruição. Mas o juízo sempre vem. Apocalipse diz que no final dos tempos, o abismo seria aberto, seriam lançados escorpiões tais, e aquela é uma visão metafórica, em que esses escorpiões eles iriam picar esses homens e eles desejariam a morte, né? E não iriam encontrar. Quer dizer, é uma dor na alma, uma dor na consciência. Quem já foi picado aí de escorpião sabe como é que é. Terrível, insuportável. Entender, e é esse o propósito aqui, que o trabalho que está debaixo da bênção de Deus vai redundar em bênção, em bem, em frutos pacíficos, em paz e satisfação e alegria diante do Senhor. Vamos orar. Senhor, queremos, ó Pai, te agradecer pela Tua palavra, Senhor Deus, e pedir que a Tua bênção esteja sobre nós, ó Senhor Deus. Como nós somos tendentes, ó Pai, ao conforto, à facilidade, Pai, isso mostra a nossa carnalidade, mostra o nosso coração, a nossa natureza corrupta. Por isso queremos pedir, Senhor Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Entendendo, e é isso que o livro de Provérbios vai querer nos mostrar, que o melhor caminho é o caminho mais difícil. Como o Senhor Jesus mesmo disse, que larga é a porta que conduz para a perdição, e estreita a porta que conduz para a vida, e poucos passam por ela. Como na imagem do peregrino que tem que fazer uma caminhada até os céus, ali na obra de John Bunyan, falando das dificuldades da vida cristã nesse mundo, da caminhada cristã nesse mundo. E que o Senhor, ó Pai, nos faça buscar essas coisas em nossas vidas, ó Senhor Deus. E saber que o Senhor está conosco em nossas dificuldades, nos sustentando, Senhor Deus, nos conduzindo, Senhor Deus, e trazendo sobre nós a Sua bênção. Fica com o Teu povo, Pai. Consola e alegra o nosso coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus.